Tudo bem, saudade, e é com alegria que retorno para introduzirmos neste ano uma novidade que provavelmente ajudará a todos, não só para entender o metapoder fé ou fé, mas também para disseminar esse estudo para melhorar a vida das pessoas. Eu calculo até mesmo que se a fé estivesse na educação, ela já poderia ter resolvido muitos problemas da humanidade. Mas vamos ver. Em primeiro lugar, vamos falar o que é fenômeno. Porque eu vou considerar a fé como fenômeno. Então, vamos explicar. Essa palavra fenômeno é interessante porque dá a entender sempre aquilo que aparece, aquilo que brilha. Então, vem do grego, que tem a mesma raiz de luz, phos. Então, o fenômeno, a fé é um fenômeno. Fenômeno, sim, é um fato que pode ser observado, pode ser constatado, é evidente e pode ser estudado cientificamente. Então, colocado este fato que é muito importante, fé como fenômeno. O que quer dizer isso? Onde você quer chegar? Não, nós queremos apenas demonstrar o valor deste fenômeno que se chama fé. Não vamos agora apresentar as metas da fé. Em outras palavras, eu creio que... Aí, então, a pessoa fala no que ela crê. Nós vamos ficar só na fé e não no que a fé crê. Então, a fé vai ser estudada do ponto de vista de fenômeno. A gente, é como se nós tirássemos a fé da frase e só estudássemos a fé sem nos preocuparmos com os alvos, os objetos da fé. Vocês entenderam o que é fenômeno? Pois bem, a novidade está no seguinte: nós temos que estudar a fé como fenômeno também. É um fato. Mas é um fato que, infelizmente, ficou esquecido, ficou não conscientizado, apenas usado, mas não conscientizado. Então a pessoa usa a fé, mas não conscientiza como está usando e por que está usando. Em primeiro lugar, vamos conceituar a fé do ponto de vista de poder. Há mais de 30 definições na literatura, há mais de 30 definições da fé. O que isso significa? Que a fé não tem definição, porque senão não haveria necessidade de 30 definições. Mas uma completa a outra, assim como esse meu estudo também vai completar o que já foi estudado por outros. Apenas eu estou limitando a fé como fenômeno, sem ligar a qualquer crença, sem ligar a qualquer alvo. Você crê em quem? Não. Agora não nos interessa em quem você crê. E sim, o que é esse crer? O que é essa fé? É isso que interessa agora. Muito bem. Não posso negar
que estudo há mais de 70 anos esse fenômeno fé. Comecei muito cedo, despertou-me. E, na realidade, eu estudo na prática e na teoria. E não só dentro do campo religioso, teológico, mas fui procurar a fé em todas as áreas. E encontrei. Só que a fé fica velada, escondida. Todos usando a fé, mas sem consciência do que estão usando, sem consciência do valor da fé, sem consciência deste metapoder que é a fé. Por isso que o nosso estudo vai realmente realçar o valor da fé. Como empregar a sua fé? Como escolher as metas, os alvos, os objetos de sua fé. Mas, em primeiro lugar, você precisa saber que você é dono da sua fé. Essa é a primeira, vamos dizer, afirmação contundente. Você possui este metapoder. Metapoder, o que é isso? Olha, para resumir, meta aqui é usado como ir além de. É um poder que vai além dos outros poderes humanos. Ponto. A fé é um poder que vai além dos outros poderes humanos, de todos eles. Mas é muito ousado já dizer isso de princípio e em princípio. Sim, mas é que eu já estudei muito e tenho trabalhos, e até para serem publicados, alguns já publiquei, mas a fé realmente é um metapoder, é um poder que está adiante de todos os outros. E vamos tão longe com a fé que agora vem a segunda novidade. Fé é fenômeno. Vamos estudá-la como fenômeno. Não interessa o resto, só fé. Isso que se chama fenomenologia. Quando você toma um elemento, isola de todo o seu contexto e só estuda esse elemento. É isso que nós estamos fazendo. Pegando este elemento fé, isolando de todo o contexto religioso, filosófico, científico ou popular que tenha para estudar só a estrutura da fé. Só. Depois é que vamos ver como se escolhem e por que se escolhem os objetos da fé. Mas por hora é só a estrutura da fé. E é claro que esse estudo, até certo ponto, é polêmico. Não vai coincidir com muitas definições nem conceitos de fé. Tudo bem. Por isto é que a segunda novidade é: vamos formar uma academia da fé. Baseando-me em Platão, que viveu 300 e tantos anos antes de Cristo, a dada altura ele achou que deveria reunir as pessoas em torno de, vamos dizer, um tema filosófico ou não. Na realidade, ele teve uma boa ideia. Reuniu essas pessoas nos jardins de um grande herói grego chamado Academo. Daí o nome academia. Vem daí. Então, esse jardim era espetacular, dedicado
a homenagem ao culto às musas. Era algo bem elevado. Aí ele resolveu também trazer os assuntos filosóficos da época. Porque um falava uma coisa, outro falava outra, ficava tudo disperso. Vamos reunir e ver como cada um entende a filosofia. É isso que eu estou fazendo. Vamos ver como cada um entende a fé. Para tanto, vamos formar essa academia. E o que vai ser essa academia? É o estudo da fé. E vocês terão ampla liberdade de se comunicarem comigo para ampliarmos esse estudo, e eu espero que cada um seja um acadêmico que propague a fé com esperança. Porque agora sim vamos falar, a fé ficou na sombra. Não que ela não fosse usada, é muito usada, mas sem consciência. Por isso, muitas pessoas não a usam com propriedade e às vezes até usam mal, porque a fé é para o bem e para o mal. Então, a pessoa pode usar a fé para o mal. Vamos, então, estudar a fé como uma necessidade. É uma necessidade primordial. Tem que ser colocada em primeiro lugar. Felizmente, a religião coloca a fé em primeiro lugar e leva a sério. É claro que há sempre os desvios. Não vamos falar dos desvios, vamos falar da ortodoxia, isso é daquilo que é correto, não é? Então, a gente vai vendo que a teologia estuda a fé e amplia a fé, enriquecendo esse lado humano, o lado religioso. Então, eu quero aqui destacar, quando eu falo religioso, nem sempre estou falando espiritual. A palavra espiritual é muito mais ampla do que religioso. O homem é um ser espiritual, ponto. Creia ou não em qualquer divindade. Se ele crê em alguma divindade, ele é religioso. Se ele crê em alguma religião, ele é um religioso. Mas, não crendo em religião alguma, assim mesmo, ele é homem de fé. Mas a fé é um metapoder, como eu disse, pertence a cada pessoa. Cada pessoa já nasce com a fé, sim. É necessária, não apenas necessária, é séria, é grave, porque se não colocarmos a fé no seu devido lugar, isto é, se não escolhermos as metas da fé, se não escolhermos os alvos da fé, poderemos ir, como eu disse, para o bem ou para o mal. Quanta gente tem fé para o mal? Quanta gente? Basta analisar. São pessoas que têm grande fé e se lançam com essa fé para o mal. Então vocês estão vendo que eu estou tirando a fé do seu contexto religioso e jogando a fé para todas as áreas da vida. Então vai ser fé religiosa, aquela desenvolvida através de uma religião. Vai ser fé filosófica, a fé desenvolvida através de uma filosofia. Fé científica, aquela desenvolvida pela ciência tecnológica,
aquela desenvolvida pela tecnologia, popular, aquela desenvolvida pelo povo, e assim por diante. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a fé é vida, exatamente. Fé é vida. Não tenho como sair. Com tudo que eu estudei, a conclusão vai afunilando e a conclusão, fé é vida. Que tipo de vida? É vida biológica? Não. Porque senão o animal teria fé, o animal não tem. Então não é biológica, é vida humana. Só o homem tem, só o homem possui fé. Se formos analisar os mais próximos ao homem, os hominídeos, chimpanzés, orangotangos, nós vamos ver que podem biologicamente ter muitas semelhanças com o homem, mas jamais tem qualquer sinal de fé ou qualquer sinal espiritual. Então aqui já estamos definindo espiritual. Espiritual abrange muito mais do que religioso. Abrange o religioso, muito importante, mas abrange muito mais. Abrange sua vida toda. A fé funciona em qualquer área da sua vida. Tanto para você mesmo, isto é, você usar a fé para você mesmo, quanto para fora de você, para o mundo. Sim, você projeta a sua fé em alvos, em objetos que você escolhe. Então vejam a importância da vida espiritual. Animal nenhum tem isso. Então a fé é a linha limítrofe entre o animal e o humano. O homem é um ser biológico, muito bem. Até aí ele é um animal, diria, biológico racional. Mas além de biológico racional, ele é um homem espiritual. E quando eu digo espírito, é que ele pode transcender. O que é transcender? Ir além daquilo que é simplesmente biológico. E quando ele vai além, ele cai num campo espiritual. Aí, sim, que vem a polêmica, porque nós não temos linguagem para o espiritual. Não podemos nem empregar a mesma linguagem biológica, nem psicológica, nem filosófica, para o espiritual. O espiritual tem a sua própria linguagem. Então, só quando mesmo conseguirmos definir o que é o espírito, é que vamos poder realmente entender a linguagem espiritual. Sendo assim, vida espiritual. Você tem vida espiritual, queira ou não. Você vive o espírito, queira ou não. Assim como você vive outras áreas da vida. O espírito é também uma área da vida, é um fato da vida. E realmente a fé é a vida do espírito. Olha que importante. E agora vamos mais longe. A fé é que rege todos os outros poderes. Estudei isso profundamente. O homem é um animal racional. Até aqui tudo bem, mas não paremos aí não. O homem é um ser espiritual que rege esse homem racional. Rege a razão desse homem. Rege as emoções. Rege as intuições, os instintos.
a vida física, a vida social, a vida teórica, a vida prática. Então, a fé é vida. É a vida humana, distinta da vida animal, puramente. Daí, então, podemos concluir que a fé, ela é um metapoder. E quem tem noção desse metapoder e sabe usá-lo é aquele que alcança até o espaço. Vou dar um exemplo. Von Braun, aquele notável físico, engenheiro, que conseguiu, ele pertenceu à Alemanha, à Segunda Grande Guerra, e como grande engenheiro e físico, ele conseguiu fechar o estudo dos foguetes que conduzem o homem ao espaço. Olha onde ele chegou. Mas é pela fé, porque desde criança ele olhava para o céu, via a lua e dizia, desde criança, hein? Isto é fé. Um dia eu vou à lua. Nutriu isto, nutriu esta fé e alcançou. Então nós estamos vendo que a fé é estudada em várias áreas. A Bíblia é a melhor e maior fonte de fé. Isso é estudo da fé, tratado de fé. Mesmo que você não aceite a doutrina, você vai ver a fé de início ao fim, como ela funciona. Mesmo que você não creia em nada que a Bíblia afirme, mas você vai ver ali a fé, como é que ela se desenvolve no ser humano, de início ao fim da humanidade. Bom, então a Bíblia afirma isso, mas a psicanálise também fala de algo parecido, só que usa um termo um tanto, vamos dizer, teológico. Os psicanalistas infantis, começando por Freud mesmo, depois a filha dele, Ana Freud, depois Melanie Klein, todos eles estudaram a criança, a psicologia, a psicanálise da criança, até mesmo a vida intrauterina. E descobriram que toda criança já nasce com um poder, olha a palavra poder. Deram o nome de onipotência simbiótica. O que quer dizer isso? Onipotência. Onipotência é poder. É poder. É equivalente a metapoder. Então, Rubens, como é que você foi colar isso da psicanálise? Olha, eu não colei. E se colei foi inconscientemente. Ou foi coincidência, ou foi inconsciência, não sei. Mas fico contente de saber que a psicanálise, lá na vida intrauterina, já detectou a fé, como dando o nome de onipotência. Isto é, a criança, na sua imaginação, ela pode tudo. Onipotência é isso, pode tudo. Através simbiótica, porque tem que ser através de uma simbiose. Com quem ela faz a simbiose? Com a mãe. Então, a criança pode tudo através da mãe. Onipotência simbiótica com a mãe. Essa onipotência, é claro que é a fé.
é esse metapoder. Então, estamos vendo na história, na Bíblia, agora na psicanálise, como é que a fé aparece. Não aparece com o nome fé, mas a gente identifica como fé. E na psicanálise, então, nem se fala. Para ser rigoroso, a psicanálise usa a palavra fé. Então, vamos para a filosofia. Filosofia nem se fala. Usa a palavra fé constantemente. Os filósofos usam a palavra fé. É normal eles iniciarem suas teses dizendo eu creio que. Ora, quando fala eu creio, está usando a fé. Eu creio que está usando a fé. O que é a fé? Ela, então, é este metapoder. Então, estamos vendo em vários campos, histórico, bíblico ou religioso, psicanalítico, agora aparece em outras áreas também. A fé aparece nitidamente na vida popular, na vida doméstica. Quanta coisa a gente faz pela fé, nem faz pelo conhecimento, faz pela fé. Mesmo torcendo para uma equipe, a gente tem fé, vai ganhar, vai perder, etc. Usa a fé até para essas minúcias. O animal não tem isso, como eu disse. Fé é uma propriedade exclusiva do homem. Agora vamos então além. Eu vou para a teologia agora. Eu uso tudo, uso a teologia, a filosofia, a psicologia, as ciências, até o popular. Vou usando tudo para estudar a fé. Mas é claro que o tratado de fé, para mim, é a Bíblia. É um tratado de fé, mesmo não considerando sua doutrina. É um tratado de fé. Então, é um livro que mostra a fé com fatos e evidências. Fatos e evidências. Isso é ciência. A ciência tem que ser alicerçada em observação dos fatos, isto é, dos fenômenos, e realmente ter fundo científico. Então vejam bem que, teologicamente, a fé é introduzida por Deus. Conforme a Bíblia, a fé vem de Deus. Quem introduziu a fé? Ora, quando Deus soprou as narinas de Adão, ele estava introduzindo o Espírito, a fé. Porque o Espírito é a vida da fé. Então, algo de Deus foi para o homem. Vejam, por que é que a Bíblia afirma que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Porque Deus soprou a fé. Isto é, soprou a sua imagem e semelhança. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a fé que tornou o homem à imagem e semelhança de Deus. Tornou a vida espiritual, a natureza espiritual do homem semelhante à natureza espiritual de Deus, claro, do ponto de vista relativo, não absoluto. Muito bem, entendendo isso,
que a fé, teologicamente, foi introduzida por Deus, então nós vamos ver na Bíblia a fé circulando na vida espiritual e racional do homem. Mas, como eu disse, é um estudo que você pode fazer, mesmo científico até, não se preocupando às vezes com a doutrina, e sim com o fenômeno fé. Então nós estamos esclarecendo este fenômeno. É um fato, a fé é um fato científico, desde que possa ser estudado cientificamente, por métodos científicos, é claro, ser observado, é um fato, é observado. É um fato claro que se apresenta, pode ser observado. Então, teologicamente, a fé foi introduzida no homem, e aí é que o homem se tornou a imagem e semelhança de Deus. É claro que teologicamente depois houve a queda, houve o pecado original, tudo mais, isso já é teologia. Se você quiser consultar, tudo bem. Livro de Gênesis, já no capítulo 1º, 2º, vocês vão ver isso. Mas aqui interessa dizer como é que a fé foi introduzida no homem. Já vimos na história, na psicanálise, agora estamos vendo na teologia. E vamos prosseguir, vamos vendo em várias áreas como é que a fé produz. A ciência se baseia muito na fé. Muito na fé. Principalmente, olha, os cientistas, de modo geral, os teóricos, grandes teóricos, que estudam os alienígenas, estudam a vida extraterrena, é tudo fé. Eles jogam pela fé. Até que eles coincidem muito com dados bíblicos, só que nas palavras de cunho físico, extra até físico, vamos ver que eles falam de astronomia e de astronomia. Astronomia e vão além da astronomia para a vida do espaço. Mas isso é fé. Voltemos. Eles estão falando da vida no espaço, que é futuro. Vamos falar da vida anterior. Como é que a vida surgiu? Diz a ciência, a vida surgiu através do Big Bang. Muito bem. O Big Bang aconteceu. Vocês podem ir consultar o que foi o Big Bang. É a teoria aceita. Entretanto, quem produziu o Big Bang? Fica aí um problema de fé. Quem introduziu? Aí você encaminha essa pergunta para a filosofia, encaminha essa pergunta para a teologia, encaminha essa pergunta para as ciências em geral, você vai ter diversas respostas. E aí você vai escolher. Então a fé tem isso, hein? Ela sozinha não funciona, ela tem que ter um objeto. Quando o homem diz eu não tenho fé, ele está simplesmente dizendo um absurdo. Todos têm fé, porque se o homem não tiver fé, ele não é homem, ele é animal. O animal é que não tem fé, o homem tem fé. É uma afirmação teológica, é claro, não é? Eu uso a teologia como eu uso também a filosofia, como uso a teologia ocidental, oriental,
Mas não tenho dúvida, não é? De todas as que eu consultei, não há como a teologia bíblica para explicar a fé. Não há. Se houvesse, eu diria. De todos os livros, aí tive muito tempo na vida para consultar. São 70 e tantos anos que eu consulto praticamente diariamente. Então, dá para chegar a estas conclusões. Muito bem, nós estamos querendo formar uma academia para que você entre também nesta polêmica da fé. Mas sabe para quê? Para conhecer o fenômeno fé. Não simplesmente para teorizar. Não, para pôr na prática a fé, para ensinar as pessoas, a família, os filhos, a usarem a fé, que é o maior poder que o homem tem. Não tem outro poder maior que a fé. Não tem. Olha, eu sou um médico e vou dizer, onde todos os poderes param, a fé continua. Isso eu vi em muitos doentes terminais. Tudo parou, mas a fé continuou. E alguns deles, que antes de partirem, eu fui consultar, em vez de sair chorando, eu saí rindo por causa da grandiosidade da fé. Então a fé persiste. Se vai à ordem e torna o homem imortal, cada um vai aceitar isso de acordo com sua escolha. Então, disse Sartre, o homem é a sua escolha. Sim. Porém, eu vou ampliar um pouco. Peço licença para Sartre e vou dizer, Sartre, o homem é a escolha da sua fé. O que a fé escolher, isso que o homem vai ser. Isso é grave, hein? Isso joga uma responsabilidade tremenda. Por isso que eu disse, a fé é séria, é grave, porque se o homem errar, o que será da vida dele? E se ele escolher por mal, para onde vai parar? Então, se formos analisar, o mundo vai mal, sempre foi mal, porque há aqueles que escolhem a fé para o bem e aqueles que escolhem para o mal, isso vai ser ad infinitum. Isso para sempre. Então, o que nós percebemos é isto. A fé vai continuar. E o homem vai sempre realmente usar a sua fé para o bem ou para o mal. E aí vem outra questão, que é polêmica também. Sabe? O homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes ele só tinha conhecimento do bem, antes da queda. Aí quando ele desafiou Deus, crendo na palavra, na promessa da serpente, o que ele fez? Crendo na palavra, olha a fé, pela fé, infelizmente ele escolheu mal. Foi lá e comeu o fruto. Aí ele adquiriu o conhecimento do mal. Então, dentro do homem, existe conhecimento do bem e conhecimento do mal. Ora, vem a psicanálise agora, Freud, bendito Freud, e ajuda a gente dizendo, é verdade, o homem tem o instinto do bem e instinto do mal. Instinto do bem, Eros, instinto do mal, Thanatos. Bate. Apenas ele está confirmando o que já a Bíblia afirmou há milênios, não é? Então, o que eu estou fazendo? Estou jogando a fé em várias áreas.
para vocês perceberem que a fé não pertence somente à religião. É a fé religiosa. Essa pertence à religião. Mas a fé é muito ampla, ela pertence a todas as áreas humanas, não animais e biológicas, não humanas. Humanas, não biológicas. Entendem? Quando eu digo humanas, aí eu estou dizendo o homem é espírito. Porque se ele não for espírito, ele é animal. E o que distingue é a fé. Então, estamos percebendo o fenômeno fé. Há algo mais importante na vida do que a fé? Não. Ela define o seu destino. O homem é a escolha da sua fé. Não é só propriamente a sua escolha, é a escolha da sua fé. É importante eu não escolher a fé, os alvos da fé. Oh, mas se o homem escolheu mal, se escolheu mal, o homem, diferentemente do animal, tem a capacidade de arrepender-se, isto é, mudar. No grego, a palavra arrependimento é metanoia. O que é metanoia? É mudança. Aqui, olha, noia, mudança do pensamento. O homem escolheu mal, ele muda de pensamento, vai para outra, vai escolher bem. Escolheu mal de novo, vai escolher bem. Ele tem essa capacidade. Olha a fé. Quando eu digo que a fé é grave, é séria, ela manda a gente para o inferno ou para o céu. Segundo a Bíblia, é claro, não é? A ciência não vai dizer isso. Nem compete à ciência. Não compete à ciência dizer isso. A ciência tem que parar no limite dela, não é? Então, vocês estão percebendo onde eu quero chegar? É estudar esse fenômeno humano profundamente, seriamente, e espalhar esse estudo para todos usarem bem a fé. Não me interessa o que vão escolher. Cada um é livre para escolher. Não me interessa se vão escolher isto ou aquilo para alvo de sua fé. Não me interessa. Por exemplo, von Braun escolheu ir à Lua, mas até ele chegar a fechar o foguete, ele participou da Segunda Grande Guerra, nazismo. Nesse caminho, houve escolha do mal. E assim por diante, não é? Se formos ver outros cientistas também. Pois bem, se nós pararmos aqui, e vamos parar, mas eu quero deixar o seguinte: vamos fazer como Platão. Vamos formar a nossa academia. Fechar os olhos e dizer, se Platão soube escolher, ele foi para um lugar muito, muito, muito agradável, de prazer, de transcendência, de culto, inclusive, e lá desenvolveu seus estudos. Nós também podemos fazer isso. Tornar o nosso lugar de estudo da fé um jardim suspenso, um jardim maravilhoso, como foi de academo, daí academia. Então a palavra academia sempre vai lembrar Academo, que tinha esse jardim onde Platão introduziu o seu estudo. Vocês poderão
então entrar em contato conosco através dos endereços deixados agora no final nas placas, não é? Até a próxima. Eu acho que vamos prosseguir, acho que vamos ter muita aderência. Não sei ainda como é que vamos estruturar essa academia, mas cada um pode fazer a sua academia dentro da sua casa. Pode tornar a sua casa um jardim. É um lugar de prazer. E não um lugar de dor. Estou plagiando Freud, hein? Princípio do prazer, princípio da dor. Então vamos aproveitar o estudo da fé para o princípio do prazer. Vai dar muito prazer estudar, hein? Muita alegria, muita descoberta. Você vai saber o seu valor exatamente quando você souber o valor da fé. Até lá você não vai saber o seu valor, não. Você pode ter autoestima aqui, ali, por causa de um valor financeiro, um valor intelectual, um outro valor qualquer, mas só a fé é que é o verdadeiro metapoder, o valor do homem. Vamos juntos?